Bom, mas continuando aqui, então esse processo que se chama de criminalização primária diz respeito à escolha, à definição dos tipos penais, ou seja, aquelas condutas que serão criminalizadas e de suas respectivas penas. E como eu dizia, tudo isso representa uma opção política e muitas vezes em desfavor de minorias. Só para vocês terem uma ideia, eu poderia dar aqui vários exemplos, a venda de material pirata num camelódromo determinado, assim, CDs, por exemplo, DVDs piratas, tem uma pena mínima de 2 anos, que é superior e relativamente bem superior à lesão corporal de natureza grave, que deixa a pessoa, por exemplo, por mais de 30 dias sem poder exercitar, realizar as suas atividades habituais. Ou podemos comparar o furto qualificado, imaginemos A e B que furtam, então o furto que não há violência nem grave ameaça, uma bicicleta com pena de 2 anos no mínimo, muito superior aos crimes contra a honra. Só para dizer que a escolha de tipos e penas tem essa natureza de força política, muitas vezes protegendo determinados grupos econômicos mais privilegiados. E há também a chamada criminalização secundária, que é a concretização do poder punitivo do Estado em relação àquelas infrações já determinadas, deixando isso de maneira mais fácil para a compreensão de vocês, é quem que vai ser alcançado pelas chamadas agências estatais, a polícia e o sistema propriamente de justiça. Imaginemos a questão do tráfico de drogas. De um modo geral, quais são as pessoas-alvo dos braços armados, de investigação, enfim, do Estado? São as populações, ou é a população periférica, até porque há pouca investigação, muitas vezes os crimes de tráfico são decorrentes de prisões em flagrante, policiamento de rua, em que geralmente os mais vulneráveis que praticam condutas nos locais em que as agências do Estado estão mais diretamente presentes. Quero dizer com isso que não significa que somente pessoas mais pobres se envolvem no caso do tráfico, né, que nós estamos tratando aqui, mas são mais visíveis por uma definição política. Traduzindo isso, a estratégia do Estado para combater o tráfico, quando há, né, essa estratégia, geralmente é assim que se faz, é em locais que naturalmente são habitados ou frequentados por pessoas de mais baixa renda. E há uma certa proteção, e muitas vezes uma grande proteção, para que essas agências não alcancem locais em que também há o tráfico de drogas, mas que não há essa presença tão ostensiva do Estado para coibir essas infrações. Então, é uma noção, claro que singela, uma notícia, mas só para vocês compreenderem que há criminalização primária e criminalização secundária, e tudo isso significa opções do Estado, né? Desde a própria, falando do tráfico, a insistência na criminalização desse tipo de infração. Pena que não teremos tempo para tratar disso aqui, vocês certamente vão falar sobre isso e ouvir sobre isso em outras aulas, mas a própria insistência em continuar criminalizando como se criminaliza tráfico de drogas é algo que merecia e merece do Estado uma atenção muito maior. Até porque não se reduz consumo, se criminaliza a juventude pobre, não se gasta como poderia em prevenção e em tratamento, se prioriza o tal do fracassado combate às drogas, e determinadas drogas, outras permanecem lícitas, que produzem mais ou tão mal quanto, e tudo isso são opções políticas. Então não sejamos ingênuos. O direito é poder, o direito é força e o direito penal também. E o que a gente pode fazer como bons operadores do direito que queremos ser é pelo menos diminuir
os seus efeitos nefastos, ou seja, redução de danos, né? Enfim, mas isso a gente pode aprofundar, claro, nas próximas aulas. Ainda sobre a questão da legislação penal, é interessante que nós temos no Brasil, e olha que aqui e acolá a gente ouve a palavra impunidade, totalmente contra a realidade dos fatos, pelo número de encarcerados, por quem é encarcerado, como são encarcerados, enfim, mas isso também serão temas para próximas aulas, mas só para dizer que nós temos no Brasil algo em torno de 1.600, 1.700 tipos penais, quase todos crimes, mas há ainda, desde a época do Estado Novo de Vargas, a chamada Lei de Contravenções Penais, contravenção penal também apelidada de crime anão, que são infrações com penas menores. Mas tirando o Código Penal, com cerca aí de 300, mais ou menos, nem isso, deixa eu calcular rapidinho aqui, os 260 tipos, mais a lei das contravenções, digamos que as duas somadas tenham 300 tipos, nós temos 1.000 e tantos em leis esparsas, né? Lei de arma de fogo, lei de drogas, lei de trânsito, lei ambiental, lei do consumidor, lei de organização criminosa e assim por diante, uma infinidade de leis esparsas, só para vocês terem uma ideia da quantidade absurda de condutas que são alcançadas pelo direito penal. Na minha experiência atual, né, como juiz de vara criminal residual, para vocês compreenderem, não chegam nessas varas, em Campo Grande são 6, na Justiça Estadual, não chegam nessas varas crimes de violência doméstica, de pequeno potencial ofensivo, do Tribunal do Júri e contra criança e adolescente. Mas os demais sim, então imaginemos aí todos os outros crimes de competência da Justiça Estadual. O grosso, a maior parte, diz respeito a crimes contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato, receptação, sobretudo esses, um pouco de apropriação indébita, mas sobretudo esses primeiros que eu citei, tráfico de drogas, também temos alguns crimes de trânsito, de competência da justiça comum, não do juizado, como por exemplo embriaguez ao volante, lesão corporal culposa e crimes de arma. Esses são disparados os crimes que mais chegam às varas residuais. Mas enfim, nós temos aí uma infinidade de normas penais e sempre que há uma crise, há uma pressão, há uma exploração midiática, sempre que as outras políticas públicas não funcionam, o velho e surrado direito penal muitas vezes é lembrado como se ele fosse suficiente para resolver problemas tão complexos de uma sociedade evidentemente também complexa como é a nossa e como é a sociedade atual de um modo geral. Meus amigos, então nessa primeira aula, eu não quero avançar muito aqui, deixar claro para vocês que direito penal, uma visão moderna, tem como principal função o controle do poder punitivo, para evitar abuso, um número maior do que ainda tem, né? Mas abuso, arbítrio, vingança, limitar aquelas condutas que sofrerão as sanções mais pesadas que o ordenamento jurídico prevê que uma pessoa, que um ser humano possa sofrer, né? Que é a perda da sua liberdade. Então, por isso que não pode ser algo banalizado. Então, coloquem na cabeça, direito penal não é campo de vingança. Não pode ser. E nós vamos tratar depois os princípios informadores do direito penal, uma aula muito interessante, que vocês vão compreender bem o papel do direito penal. Mas, de toda forma, já guardarem isso, né? Que tem esse papel aí de limitação do poder do Estado e da própria sociedade. Que em Estado democrático de direito, o monopólio da aplicação de pena é do Estado. Então, não se faz e não se pode admitir e tolerar justiça pelas próprias mãos. Que existe sistema de criminalização primária que diz respeito à escolha daquelas condutas humanas que serão
criminalizadas, ou seja, serão tratadas pelo direito penal, até porque nós temos muitas que não estão aí no direito penal, são resolvidas especificamente em outras áreas, no direito administrativo, no direito civil, no direito de família. Só um exemplo, né? Só para vocês terem um exemplinho, imaginemos hoje um caso de adultério, que já foi criminalizado no passado e não há muito foi afastado do direito penal. Então hoje, se houver aí determinada relação marital, união estável, adultério, o campo de resolução disso é o direito de família, quem sabe aí o direito civil para alguma reparação de danos, mas não o direito penal, só para dar um exemplo, né? E tantas outras. Então, algumas condutas são criminalizadas. Criminalização primária significa essa indicação de quais serão essas condutas e as suas respectivas penas. Criminalização secundária diz respeito a quem, a quais as pessoas, os grupos que acabam sendo mais diretamente afetados pelo poder repressivo do Estado. Isso é importante que vocês tenham em mente. E um outro ponto que é fundamental é que, ao lado do direito penal, que trata de regras, princípios que definem tipos penais, penas, causas de prescrição, distinção da punibilidade, medidas de segurança, enfim, nós temos a criminologia, que estuda o fenômeno crime, criminoso vítima, e política criminal, que a grosso modo vai traçar as estratégias, as ações preventivas e repressivas no campo da criminalidade. Tá ok? Gente, esse é o nosso primeiro encontro, agradeço a gentileza, a paciência de vocês. Na próxima aula nós falaremos sobre lei penal, começaremos a falar de princípios regentes da lei penal a partir do princípio da legalidade e falaremos também de conflitos aparentes de norma, da lei penal no tempo, sobretudo, que são temas apaixonantes, muito interessantes. Muito obrigado e até a próxima.